Vamos mergulhar de cabeça em um dos pensadores, olha, mais incompreendidos da história. O que a gente vai fazer aqui é desconstruir Nicolau Maquiavel, sabe? Para revelar aquela filosofia de poder crua, pragmática e, acima de tudo, eficaz. Uma filosofia que, de verdade, mudou para sempre o jeito que a gente enxerga a liderança. E já começamos com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? Maquiavel joga na nossa cara um desafio para a gente questionar tudo aquilo que a gente pensa sobre liderança. A lógica dele era a seguinte: o amor é frágil, é condicional, some assim que as expectativas não são mais atendidas. Já o medo? Bom, o medo é constante. O medo impõe respeito, sabe? E estabelece limites bem claros. E essa ideia de medo sobre o amor, ela nos leva direto para o coração da mentalidade maquiavélica. Para ele, era simples. Emoção descontrolada não é força, é pura vulnerabilidade. É uma brecha, uma fraqueza para ser explorada pelos outros. O verdadeiro poder, então, não vem de sentir mais, mas sim de controlar o que se sente. De usar a emoção como uma ferramenta, uma arma contra o mundo. E nunca, jamais contra si mesmo. Ok, então por que pensar assim? Bom, Maquiavel partiu de um problema que ele via como fundamental, essa desconexão perigosa entre o mundo que a gente gostaria que existisse e o mundo como ele de fato é. Sabe aquela ideia de que a bondade sempre vai ser paga com bondade? Para ele, acreditar nisso não era só ingenuidade, era um erro estratégico fatal. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente o diagnóstico dele. Pensa bem, tentar ser puramente bom o tempo todo, num mundo cheio de gente que não é, leva invariavelmente à ruína. E olha só, não é porque a bondade seja algo ruim, não é isso. É porque ela se torna ineficaz. É como entrar num jogo onde nem todo mundo segue as mesmas regras. Você vai perder. Então fica claro, né? Maquiavel não estava escrevendo um guia para o mundo ideal, cheio de moralidade e virtude. De jeito nenhum. O que ele escreveu foi um manual de sobrevivência para o mundo real. Um mundo que ele via como um campo de batalha, um domínio de predadores e presas. E nesse cenário, a escolha é bem simples. Ou se governa, ou se é governado. Não tem meio termo. Certo. Para navegar nesse mundo real, nesse campo de batalha, Maquiavel identificou duas forças. Duas forças fundamentais que decidem o sucesso ou o fracasso de qualquer coisa. E entender como essas duas forças jogam uma contra a outra, essa é a grande chave da estratégia. Primeiro, a gente tem a fortuna. Imagina a fortuna como o puro caos. É a sorte, o acaso, sabe? Aqueles eventos que surgem do nada e podem destruir o plano mais perfeito que existe. É a inconstância do mundo. São as crises, mas também as oportunidades que aparecem e somem num piscar de olhos sem nenhum aviso. E qual a resposta para a fortuna? Aí entra a virtude. Mas muito cuidado aqui, hein? Não estamos falando de virtude no sentido moral da palavra. Nada disso. Virtude para Maquiavel é habilidade estratégica. É estar preparado. É ter flexibilidade e, principalmente, a coragem de agarrar com unhas e dentes as chances que a fortuna joga no caminho. E, ao mesmo tempo, de construir defesas contra os golpes dela. E aqui vem a matemática de Maquiavel, que é genial. Ele dizia que a fortuna, o acaso, governa metade da nossa vida, 50%. Mas ela deixa a outra metade para a gente governar. Qual é o erro da maioria das pessoas? Ficar gastando energia reclamando daqueles 50% que não dá para controlar. O verdadeiro estrategista, ele foca toda a sua energia nos 50% que dependem da sua virtude. Beleza, o campo de batalha entre virtude e fortuna tá claro. Agora, quais são as ferramentas que um líder precisa para vencer nesse jogo? Maquiavel nos dá a resposta. Ele apresenta duas figuras icônicas, o leão e a raposa. O leão é a força bruta, pura, é quem assusta os lobos, quem intimida os adversários. Já a raposa é a astúcia, a inteligência, é ela quem reconhece as armadilhas de longe. O problema? A força sem a astúcia é cega, vulnerável, e a astúcia sem a força não tem poder nenhum. E aqui está o ponto-chave. Não é uma questão de escolher um ou outro. Um líder de verdade precisa ser os dois. É preciso saber a hora de ser leão para botar medo nos lobos e a hora de ser raposa para não cair em armadilha. A verdadeira maestria, o pulo do gato, está justamente em combinar a força com o engano. E como se faz isso na prática? Bom, a gente pode chamar essa ferramenta de a máscara. É a habilidade de controlar totalmente o que as outras pessoas veem. De criar uma separação total entre a imagem pública e as intenções reais. O líder, na verdade, se divide em dois.
a ilusão que todo mundo vê e o operador que age nos bastidores. Essa citação aqui é cirúrgica. Ela ilustra perfeitamente o poder da percepção. A grande maioria das pessoas reage só à superfície, à aparência das coisas. Um líder eficaz entende isso profundamente. E ele usa a máscara para quê? Para moldar essa realidade a seu favor. Enquanto isso, o seu verdadeiro eu, aquele frio, calculista estratégico, fica lá, intocável, protegido. Só que, com o tempo, acontece uma coisa perigosa. Aquela linha que separava a atuação da realidade, ela começa a sumir. O líder não está mais fingindo. A máscara deixa de ser um disfarce e se torna a própria identidade dele, a identidade operacional. E aquele antigo eu, sabe, aquele que sentia demais, que buscava aprovação, ele é simplesmente enterrado, deixado para trás. E tudo isso nos leva, finalmente, ao legado de Maquiavel. Um legado complexo, para dizer o mínimo. E até perturbador. É uma visão de mundo onde a eficácia, o resultado, acaba ofuscando quase todo o resto. Ah, e aqui está ela, a frase mais famosa que associam a ele. É importante dizer que ele nunca escreveu exatamente com essas palavras, mas a frase captura perfeitamente a essência da filosofia dele. Para Maquiavel, a história não se lembra das pessoas boas, a história se lembra dos vitoriosos. No fim das contas, o resultado é tudo que importa. E por isso é fundamental entender uma coisa. O livro O Príncipe não é sobre ética, não é sobre moral. É um manual técnico, um guia prático sobre como conquistar e, mais importante, como manter o poder. Ele não faz a pergunta o que é certo, ele pergunta o que funciona. A meta aqui não é salvar a alma, é garantir a estabilidade e a glória do Estado. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. A lógica de Maquiavel é fria, é brutal, mas é inegavelmente poderosa. Ela nos força a encarar de frente a natureza do poder e o preço que às vezes precisa ser pago para conquistar e manter esse poder. A resposta para essa pergunta talvez não defina apenas os nossos líderes, mas defina o próprio mundo em que a gente vive.